Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar com quanta luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Nós somos do grupo de assistência espiritual e vibracional à saúde, que atua lá no Grupo Espírita Razim, na Bela Vista. Esse grupo, que se formou há mais de uns 6 anos para mais, já perdemos até a conta, ele atuava, né, presencialmente. Com a pandemia, acabamos tendo que trabalhar remotos, mas continuamos atuando. E estamos aí planejando retornar, inclusive, aos atendimentos presenciais. E o objetivo principal é levarmos aqueles que estão passando pelas provações da saúde as vibrações através das quais conseguimos melhorar essa nossa condição. Por isso que o grupo chama-se Assistência Espiritual e Vibracional. O espiritual, nós contamos com o amparo do Dr. Bezerra de Menezes, das suas equipes, e a parte vibracional é aquela que está ligada à nossa vontade, aos eflúvios, né? Às vibrações que nós mandamos em benefício daquele que está doente. E para muitos isso daí é algo difícil de ser entendido, mas a própria ciência, o próprio mundo material já está observando a eficácia da prece, tanto que as principais universidades, faculdades de medicina fazem estudos, têm trabalhos, acompanham e sabem, já constataram que aqueles que recebem orações nos hospitais têm uma melhora mais rápido, mais eficaz do que aqueles que não têm. Portanto, isso é realidade. Então, nós vamos aproveitar esse instante e vamos pedir à nossa companheira Dinalva que faça uma prece de abertura e, em seguida, a oração de Bezerra de Menezes. Boa noite a todos. A prece de hoje é de Emmanuel. Serenidade.
Seja qual for o conteúdo de sofrimento em teu roteiro de provação, acalma-te e espera. Não agraves o peso de tua dor com o fardo da aflição sem remédio. Lembra-te do Cristo a oferecer o teu jugo brando e suave. Serenidade, serenidade. Será ela, em teu passo, o selo oculto de humildade vitoriosa que te fará mais nobre à vista do céu? Porque então, junto dela, terás aprendido a esperar por Deus em tua luta de cada dia. Que assim seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faz o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos assim, então, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos visite através de seus emissários, dos bons espíritos que atuam em nome do bem, em seu nome, e visite a cada um dos lares que estão ligados a nós neste instante. Pedimos a eles que nos auxiliem a fazermos uma harmonização no nosso ambiente, limpando as energias pesadas decorrentes do nosso medo, da ansiedade, aquelas energias que produzimos pela nossa falta de fé, inclusive, e que possamos, com o seu auxílio, trazer paz e harmonia, não só para nós, mas para todos os que amamos, estejam presentes neste ambiente de casa ou não, por todos aqueles que estiverem em nossos pensamentos, desejamos que sejam envolvidos por essa luz de muito amor. E com nosso Mestre em nossa mente, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Então, vamos pedindo a nossa companheira Luísa, para que ela venha aqui também, nesse bate-papo, no tema de hoje. Um tema muito interessante, que nós estamos... Vai ser uma campanha, aliás. Nós vamos trazer a cada encontro diversas formas de nós aplicarmos a espiritualidade, o conhecimento do Evangelho no nosso dia a dia. São pequenos modos de ver. Se você também tiver a sua sugestão, pode complementar aí no YouTube depois,
que a gente vai olhar com alegria e compartilhar também. Então, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então, fale um pouco sobre o que você vai falar para a gente hoje. Então, a gente já falou um pouquinho sobre as preces ao acordar e a dormir, né? São muito importantes. A gente sempre recomenda lá no centro, né? Quando a gente tem as conversas fraternas, que é uma conexão importante com a espiritualidade. Agora, nessa segunda rodada, a sugestão é como que a gente pode, é uma questão, não necessariamente é uma obrigação para todo mundo, é só uma sugestão de coisas que a gente poderia fazer que nos mantém conectados com a espiritualidade e conectados com o bem, com a caridade, com o amor ao próximo, o tempo todo. Então, a sugestão do tema agora vai ser sobre o caminho. Reticências. O caminho. O caminho. A ideia é o que a gente pode fazer enquanto a gente está no caminho do trabalho, no caminho da casa, no caminho, né? O seu caminho pode conter você dirigindo, você de carona, você num ônibus, você num trem, você a pé, né? E nesse caminho, o que normalmente acontece? A gente normalmente entra no modo stand-by. A gente às vezes nem sabe o que estava naquele caminho. A gente vai com foco, eu estou indo para aquele lugar, mas o que está no caminho a gente às vezes nem presta atenção. Mesmo ou dirigindo, ou quando a gente vai... Não acontece muitas vezes da gente falar, nossa, nem reparei que tem uma loja nova, nem reparei que tinha uma situação nova naquele caminho, né? Porque a gente realmente entra nesse modo meio sem ver, né? Stand-by, que eu chamo, é um modo que a gente vai no piloto automático, né? Então, para que a gente otimize esse momento de piloto automático, a sugestão são 3, tá? Uma é, quando passa uma ambulância, Cláudia, eu vou te perguntar, qual a primeira coisa que você pensa quando vê uma ambulância? Uião, uião. Me conta, Cláudia, o que você pensa? Eu penso que tem alguém muito necessitado, ou naquela ambulância, ou aonde ela está chegando, que está precisando de muita ajuda. Você pensa nisso. E aí, o que você faz? Você para ali. Tem alguém precisando. Aí, o que você faz? Agora, né, pensando nesse aspecto, antes eu ficava preocupado, tenso, né, imaginando. Mas de um tempo para cá eu comecei a fazer uma oração. Muito legal, essa é a sugestão. Por aqueles que estão ali, né, dentro, quanto aqueles que podem estar aonde ela está se dirigindo. Muito legal, Cláudia, essa é uma dica maravilhosa. Por quê? Normalmente, às vezes a gente pensa, sai da frente, né? Porque a ambulância está lá, a gente tem que ter atitudes de dar caminho, né? Abrir caminho, né? Então, às vezes, o único pensamento que fica na nossa mente é abra caminho, né? Sai da frente e tal, ou, sabe, realmente traz esse sentimento de afobação, né? De querer rapidamente tomar uma atitude, mas normalmente a atitude que vem naturalmente é sai da frente. Então, aqui a proposta é, claro, sai da frente, né? Vamos abrir caminho para facilitar a vida de quem está precisando muito, né? Mas também aproveitar esse momento para fazer essas vibrações amorosas, né? Fazer uma prece por quem está recebendo, por quem está dentro da ambulância, ou para quem vai receber esse auxílio, né? Não nos custa absolutamente nada, né? E a gente está fazendo um momento de caridade. É aquele momento em que a gente está dedicando 1 segundo, 2 segundos do nosso tempo para mandar amor para alguém realmente necessitado. Então, essa é uma dica legal que a gente pode fazer passando na frente de hospitais, a gente pode fazer para ambulâncias, né? E aqui a sugestão é que a gente consiga abrir os nossos olhos quando a gente está no caminho, né?
sair desse processo de piloto automático e começar a olhar o nosso entorno, perceber o nosso entorno, e não só passar batido. Então, a gente também tem a oportunidade, e essa também é a segunda dica, de vibrar amor para quem a gente perceba que está necessitando na rua, seja morador de rua, ou seja alguém que você vê claramente que está necessitado, precisando de alguma coisa, né? Você vê alguém passando uma necessidade, tem vezes que realmente a gente fica sem atitude, sem ter como ajudar, né? Então, talvez a gente consiga passar desse sentimento de, puxa, a pessoa está necessitada, mas eu não tenho como ajudar, substituindo esse pensamento por eu tenho sim como ajudar, eu posso sim fazer uma prece por essa pessoa. O mínimo é fazer uma prece por essa pessoa, claramente está necessitada. Então, essa prece, ela é sempre muito bem-vinda, esse pensamento é sempre muito bem-vindo e sempre será sim recebido por todos aqueles necessitados. Então, que a gente possa sempre perceber o nosso entorno, seja andando, seja de carro, perceber como podemos ser útil, mesmo que seja fazendo uma prece. E a terceira dica de hoje é sobre o trânsito. O trânsito transforma a gente, não é, Cláudio? A gente, às vezes, quando está lá atrás daquele carro, atrás daquele volante, a gente se transforma num monstro. Né? O carro, às vezes, dá um certo poder, dá uma sensação de que a gente está, né, de alguma forma no comando, e quando acontecem situações no trânsito desafiadoras, alguém fecha você, ou, enfim, alguém bate em você, enfim, situações desafiadoras no trânsito, a gente realmente fica muito estressado, né? Alguém fica muito devagar, você fica querendo buzinar, né? Então, a nossa terceira dica de hoje tem a ver com a gente transformar essa irritação, né? Transformar em empatia. Como que a gente faz isso? Se a gente está irritado com fulano que está fazendo alguma coisa que parece que é pessoal contra você, parece que ele tem alguma coisa contra você, né? Como que a gente faz isso? Por exemplo, a gente pode imaginar que essa pessoa está levando alguém para um hospital, por exemplo, está com muita pressa, tem alguém doente no carro, ou pode imaginar que essa pessoa está com muita pressa porque tem uma reunião importantíssima de emprego, enfim, a pessoa está... Quando a gente transforma a situação do outro como uma situação real, que a gente também passa, que a gente também tem essa necessidade, que a gente também tem essa pressa, ou, sabe, a gente tem mais empatia pelo outro, né? Então, acha uma situação que para você realmente te daria empatia, né? Por exemplo, eu acho que ele está levando alguém no hospital, então vou dar passagem para ele, vou deixar ele ir lá, vai com Deus. A gente consegue mandar ele com Deus, né? Então, essa transformação do sentimento vai ser muito bom para você também. Então, você manda a luz para aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa realmente, no fim, esteja querendo, né, esteja fazendo besteira no trânsito porque está fazendo, né? A gente transforma esse nosso sentimento de revolta, de raiva em empatia e consegue efetivamente mandar luz, né? Então, a gente transfere esse sentimento, e essa é a nossa terceira dica do dia de hoje. E eu queria fazer uma pergunta para Marcinha. Marcinha, conta para gente um exemplo. Boa noite novamente a todos. Então, sabe, o que eu queria contar é como eu aproveito essas situações que a vida traz para a gente, principalmente quando a gente está fora de casa, para dentro deste evangelho que fazemos sempre. Né? O evangelho, seja ele o evangelho espírita ou qualquer outro evangelho. Cabe essa história
que acontece comigo cabe sempre para todos os evangelhos, para todos os cristãos. É o seguinte, quando eu vou um dia da semana ao centro, eu paro no metrô e do caminho do metrô até o centro são mais ou menos uns 20 minutos. E nesse caminho deste centro espírita, que é o Cefram, ele fica perto dessa Cracolândia, que hoje em dia está espalhada por várias ruas do centro da cidade de São Paulo. Então, claro que quando eu saio do metrô, eu já encontro vários moradores em situação de rua, principalmente esse pessoal da Cracolândia, né? E às vezes eles estão alterados por bebida, por drogas, infelizmente, eles estão nessa situação tão ruim e tão precária, né? E, logicamente, que eu tenho um certo receio, às vezes, de passar entre eles e eles se alterarem, não pela minha presença, mas eles se alteram por qualquer coisa, né? Por estarem drogados, né? Com bebidas, tudo, não estarem numa situação mentalmente bem para poder raciocinar, né? Então, às vezes, você passa por eles e eles podem se alterar. Então, eu sempre peço a Deus que me ilumine para eu passar nesse caminho, que eu seja invisível a eles, né? Que eles não percebam a minha passagem, mas também pratico o contrário, que eu não seja invisível a eles. Eu vejo a situação da qual eles estão, mas neste momento eu tenho por obrigação cristã fazer uma oração para eles, para que eles possam sair deste momento tão difícil, para que eles possam sair deste momento tão brevemente seja possível, né? Porque a gente vê essa situação, entristece a gente, né? Principalmente a todos nós que estamos, não diria num caminho do bem, mas num caminho mais reto, né? Na vida, e eles se perderam pelo vício. Então, eu sempre peço a Deus que oriente-os, que a espiritualidade sempre amiga e presente, que não abandona ninguém, não abandona nós e principalmente não abandona eles. Que eles possam voltar à real vida. Essa real vida, às vezes, é meio difícil, né? A gente passa por muitas situações, mas a gente tem que enfrentar, né? E que eles saibam enfrentar também este momento, que recebam o auxílio tão necessário, material e espiritual, para que eles possam retornar à real vida tão necessária, né? No mundo em que vivemos. É isso. Então, que eles, às vezes, a gente seja invisíveis a eles, mas nós temos obrigação de fazer por eles as orações, o desejo de melhora, o desejo de voltar ao lar, né? E a família. É isso. Muito obrigada, Marcinha. Eu adorei o seu exemplo. Na verdade, o seu exemplo ele acrescentou mais um ponto importante aqui, em que a gente pode doar e também pode pedir proteção, porque às vezes a gente fica encapsulado no medo. Sim. A gente fica encapsulado na sensação do medo e acaba não conseguindo fazer essas vibrações tão positivas e tão importantes para eles. Então, a gente pode sim pedir a nossa própria proteção, até para que a gente não entre naquela energia, para que a gente não entre, né, para que a gente se sinta bem, continue bem, né, e passe realmente desapercebido da energia da região, da situação toda, mas que a gente aproveite esse momento também para fazer essa vibração. Então, isso vale para todas as situações, que a gente se proteja da energia, a gente peça ajuda para se proteger sempre. Desde que a gente sai da nossa casa, a gente já pede ajuda para se proteger e se coloca à disposição como co-criador do Cristo, né, para ajudar ao próximo, né? Então, que a gente está lá
no processo de caridade contínua, só com nossa vontade e nosso pensamento. Isso é maravilhoso, né? E isso é espiritualidade, isso é estar em conexão e ser útil, isto é, estar em conexão e fazer o bem, e ser realmente um cristão. É isso mesmo. É isso. Obrigada, Marcinha. São aprendizados para nós, para o nosso dia a dia, maneiras de nós tornarmos práticos, né? Colocarmos em prática os ensinamentos do Evangelho, que são lições que vieram desde lá de Jesus, que foram revividas através da obra de Allan Kardec, que os espíritos trouxeram para a gente maneiras de nós reinterpretarmos as passagens bíblicas e os ensinamentos de Jesus, e que nós podemos colocar em prática na nossa jornada terrena sem precisarmos sermos grandes pregadores como Jesus, mas em pequenas ações. Afinal, foi isso que cada um de nós deve fazer aquilo que está ao seu alcance no seu dia a dia. Não é necessário fazermos grandes obras, obras monumentais. Basta fazer aquilo que nos cabe. Então, vamos aproveitar esse instante para fazermos essa vibração. Então, vamos mentalizar o nosso mestre, que ele seja conosco durante todos esses momentos que estamos aqui, durante a semana também. Vamos mentalizando aqueles que estão passando pelas provações, que necessitam da melhora física. Vamos mentalizando as células sendo renovadas no organismo, transformando a condição de cada órgão, tecido, de células, para que elas funcionem perfeitamente, como Jesus, como Deus a projetou, e que nós possamos, através da nossa vontade, da nossa fé, do nosso esforço, trazê-las de volta ao seu pleno funcionamento, não deixando nunca de consultarmos os recursos materiais que temos, médicos, terapias, todas as formas que estiverem ao nosso alcance, pois a doença é mais do que aquele mal que nós passamos fisicamente. Muitas vezes, essa doença vem para nos abrir os olhos, para nos lembrar que somos espíritos em passagem pela Terra, como a nossa própria existência é, temporária. É uma fração de milionésimo de segundo em relação ao tempo do planeta, porque cada um de nós vive a jornada de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que plantou. Como Jesus falou, é necessário também perdoarmos ao nosso próximo, perdoarmos a nós mesmos, reconciliarmos-nos com o nosso irmão enquanto estamos a caminho com ele, pois a jornada terrena é pequena e as memórias permanecem. Somente aquilo que fazemos de bom contam na nossa jornada. Nada mais tem valor, porque a matéria, o dinheiro, as riquezas, a projeção social fica aqui. Ninguém nos conhece do outro lado, senão pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Vamos mentalizando os mentores, trabalhadores de Bezerra de Menezes, visitando a cada um dos lares, e aqueles companheiros que estão doentes, sendo tratados cirurgicamente ou tratados com os medicamentos espirituais também, para reforçar os efeitos dos medicamentos materiais. Vibramos pela cura do perispírito, se for uma doença da matéria. Vibramos pela cura do espírito, se for uma doença do próprio ser. Vibramos por aqueles que necessitam e que passam pelas provações da vida terrena, para que alcance o equilíbrio na sua jornada. Pedimos, Pai, pelos companheiros que estão nos hospitais, por esses irmãos que passam pelas provações, que não possuem o amparo médico, o amparo material. Pedimos por aqueles que colocam seus nomes nas listas de vibrações, que nos chegam através dos pedidos pelas diversas formas, WhatsApp, Telegram, Facebook, pela lista daqueles que, através do formulário, pediram a Jesus que amparasse através desse grupo. Como Jesus já dizia, a tua fé te curou. Não somos nós que curamos, mas é Deus, é Jesus.
É Bezerra de Menezes que atua com a sua melhor vontade, e nós, cabe-nos também darmos o melhor que temos. Vamos pedindo o perdão pelos males do passado e perdoando igualmente aqueles que nos prejudicaram. Perdoamos os da vida presente que nos lembramos, erros, desacordos, que possam ser esquecidos por nós, possamos entender que nada é feito pelo mal, mas sim pela ignorância do ser, conforme nos ensina o Evangelho, à luz do Espiritismo. Vamos assim mentalizando esses hospitais e também as suas equipes médicas, para que sejam intuídas, para que cada profissional também dê o melhor de si, auxiliando aquele que sofre, não se preocupando apenas com as questões materiais, mas preocupando-se com o todo, com a harmonia e com o equilíbrio. Pedimos, Pai, que essa luz se espalhe por aqueles que estão em seus lares e que estão nas ruas, auxiliando esses irmãos, que visite os albergues, que visite os orfanatos, os presídios, as cadeias públicas, em todos os locais. Mentalizamos essa luz espalhando-se do nosso coração pelo nosso lar, do nosso lar para a casa do nosso companheiro, do nosso vizinho e dele para o seguinte, formando assim uma malha luminosa de amor, de fé e de compaixão. Vamos mentalizando para que cada ser iluminado nesse instante pelo nosso pensamento alcance a cura material, a cura espiritual, a cura moral. Pedimos, Pai, por aqueles que estão dependentes das substâncias como o cigarro, o álcool, as drogas, os vícios de todas as formas, os vícios antigos, como o do sexo, e também o vício mais recente, que são o dos meios digitais, pois sabemos que muitos são aqueles que passam por esse tipo de provação. Pedimos, Pai, que nossas crianças possam ser amparadas na sua educação através dos bons exemplos dos pais, que os pais possam redimir-se perante o alto através das ações retificadoras, que fortalece o ser no seu caminhar. Pedimos para que esses jovens sejam amparados, que não desistam da vida jamais. Pedimos por todos aqueles que passam nesse tipo de prova, que os anjos protetores, os irmãos de luz, os mentores possam auxiliá-los, também auxiliando aquelas instituições que trabalham em nome do amparo ao próximo, como o CVV. Vibramos pelos pequenos animais, pelos nossos irmãozinhos que estão em nossos lares, na nossa vida, e que fazem a alegria de tantos companheiros, passando até, em muitos casos, a virar um ser da família. Que esses pequeninos também sejam bem tratados, sejam acolhidos com amor, com fé, com esperança. E nesse instante envolvemos a Marcinha para que ela traga para nós a oração de São Francisco. E em seguida, a nossa companheira Vanísia possa fazer a prece de Cáritas. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe,
É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dano que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade para aqueles que vos não conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a pictografia veio uma mensagem muito simples, clara e objetiva. Fora da caridade não há salvação. E aí, dos exemplos que foram dados hoje, né, em que a gente pode, no nosso caminho, mandar luzes, mandar amor,
mandar paz para todos que a gente sentir necessidade. Quando Jesus diz que fora da caridade não há salvação, ele quer dizer que a salvação não é só para quem a gente manda a caridade, que será salvo porque a gente fez a caridade. Não. A salvação é interna. Então, aqui é a fonte provedora dessas vibrações amorosas, né? Então, quando a gente fala de salvação, quer dizer que a gente fazendo a nossa caridade, a gente está recebendo esse benefício. A gente está recebendo o benefício do crescimento interno do nosso espírito. Então, o nosso crescimento é maior ainda quando a gente tem esse tipo de atitude de caridade. Então, que a gente possa entender que a caridade é um caminho importante para ajudar o próximo, mas é o caminho mais importante ainda para nos ajudarmos, para que nós possamos crescer enquanto espíritos e evoluir. Então, aqui, essa vibração é interna de quem emitiu. Então, é isso. Marcinha, a gente tem mais alguma musiquinha? Enquanto eu termino? Sim, eu vou cantar a música Sal da Terra. É uma letra muito bonita, uma melodia também. E vamos lá. Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo neste chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar tempo. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso eu quero me ferir. Vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o pé na terra. A paz na terra, amor, o sal da terra é o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro. Tu que és a nave, nossa irmã, canta, leva tua vida em harmonia e nos alimenta com seus frutos. Tu que és o homem, a maçã. Vamos precisar de todo mundo. Mais um é sempre mais que dois. Para melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer o que vem depois. Deixa nascer o amor, deixa viver o amor. O sal da terra. E assim, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, que o Mestre possa estar conosco durante toda a semana,
que as reflexões, os ensinamentos que nos vieram possam fazer parte da nossa vida em nossas atitudes, com amor, com perseverança e com fé. Esperamos que aqueles que passam pelas provas de saúde possam encontrar essa cura, ainda que saibamos que a verdadeira cura é aquela que vem ao espírito, e não a da matéria, que ela é perene, ela termina como todos nós já estivemos muitas vezes aqui no planeta. Que possamos aprender e sair desta jornada terrena com muito mais amor e muito mais fé. Que assim seja, graças a Deus.